Nós não podemos mais ficar esperando que os grandes pregadores da televisão vai resolver o nosso problema. Nós não podemos ficar esperando que o seu líder vai resolver o problema. Nós temos que assumir a postura de quem foi ungido para pisar a cabeça da serpente e para matar o leão. Assumir. Vocês jovens que estão aí, assumir essa posição de ser um jovem que vai fazer a diferença nessa terra. Então aqui a primeira coisa que eu aprendo é o habitar, onde ele demarca, onde ele fala que é dele, ao derredor. Mas aprendo também, queridos, que o habitar não é dele, a terra não é dele. Ele pode estar jogado aqui, ele pode estar agindo aqui, ele pode estar operando, matando, roubando e destruindo, mas não é dele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios 10, 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Põe a mão no seu coração e fala: a terra, a minha casa, o meu casamento, a minha família, não é terra do inimigo. Toda a terra e toda a minha vida pertence ao Senhor e a sua plenitude, bendito seja o seu nome. Nós não podemos ter crentes derrotados, de cabeça baixa. Pode estar no deserto, na luta, mas de cabeça erguida, sabendo que encontrará o oásis do Senhor. Muitos estão te esperando. Muitos querem você lá na terra do leão. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz, de Jesus, à terra. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Nós não fomos chamados para ficarmos calados diante de um mundo perdido. Cristo trouxe a espada de fogo que está na sua mão direita, a espada de fogo que é o dom que Jesus te deu. Não podemos mais, queridos, nos conformar em ganhar uma alma por mês, 2 almas por ano. Não podemos mais nos conformar e achar que está normal estarmos só na igreja sendo bênção, só entre 4 paredes. A terra do leão está lá fora. E quem Deus chamou foi nós. Não acha isso? Quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito, aquela terra de leão, para tirar o seu povo, não foi simplesmente sair, foi? Não. Havia espada, houve luta, houve guerra. Moisés tirou aquele povo, foi perseguido até o Mar Vermelho. Depois, quando atravessou, todo mundo pensou: agora vamos para a terra prometida, está tudo bem. Vai os espias e falam: não, a terra lá, nossa, tem gigante, tem exército bem formado. Nós temos que invadir, nós temos que lutar, nós temos que guerrear para ter a nossa família aqui na igreja, para termos os nossos amigos, para ter principalmente pessoas que nós não conhecemos e devemos amar ainda mais. Nós temos que nos imbuir disso. O território não é do leão, o território é de Deus, e nós seremos o instrumento para invadir. Segunda coisa que eu aprendo com o leão natural, eu queria que você aprendesse comigo nessa noite, são os rugidos. Fala comigo: rugidos. A Bíblia diz rugindo como leão, não é isso? Ao derredor o versículo fala rugindo. Deus mais uma vez compara. Eu fui pesquisar sobre o rugido do leão. O leão é um dos animais mais aterradores, o mais grandioso dos sons dos animais selvagens. Em condições favoráveis, pastor Haroldo, um rugido do leão pode chegar a 8 até 9 quilômetros de distância. Já pensou que coisa grandiosa? Ele ruge, se o vento estiver favorável, chega a 9 quilômetros. O inimigo também não é diferente. Ele propaga o seu som rouco, violento, forte, ouvido à distância. Outra coisa, o leão ruge frequentemente à noite, para avisar os outros que o território está ocupado. Nós sabemos que o mal propaga de dia e de noite, mas vamos ser sinceros, de noite parece que o bicho pega mal, não é verdade? É no cair da noite que tudo fica pardo. É na sexta-feira, 13, meia-noite, aqui tem muita macumbaria. O leão também ruge mais à noite, para dizer: o território é meu. Quantas vezes na sua vida, sua casa passou uma bênção o dia todo, quando chegou de noite a coisa explodiu? Quantas vezes aquela pessoa que você ama parece uma pessoa boa e de noite ela se transforma? Provérbios 26, 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, ele vai nos estraçalhar. O preguiçoso aqui é o preguiçoso da fé, é o preguiçoso espiritual,
é o crente só de igreja, é o crente só de bênção, é o crente que não toma a sua postura. Ele diz: o leão está lá. Às vezes fala: manifestou um demônio vizinho, ele corre para chamar o pastor Haroldo. Tem coragem de fazer nada. Uma vez eu trabalhei só com libertação, queridos, era todo dia, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 10 horas da manhã, madrugada batia na porta: pastor Manel, vamos ali que o negócio está feio. Aquele tanto de diácono chamando a gente, homem de monte, homem de oração. Eu falei: não é possível. A gente tinha que ir lá, chegava, tinha gente em forma de cobra subindo nas paredes. Chegava em outro lugar, tinha negro levantando sofá, levantando homem com a mão só e jogando. E o povo com medo. Medo de quê? Maior é o que está em nós. Eu falei com a irmã: ora na cabeça desse seu marido, a mãe vai matar o seu. Mas se eu orar e ele acordar, sabe, você tem que ir. Você tem que chegar na sua família e falar a verdade. Esse dia eu falei para uma pessoa que eu amo muito, eu falei: você está no erro, consciente. Se você morrer agora, vai para o inferno. Assustou, é verdade. É assim. Você fica adulando, você fica com medo. Manifestou o cão, vai lá. Levante a sua mão e na autoridade do nome do Senhor, liberte aquela vida. Para mim só tem uma alegria maior do que ganhar uma alma para Jesus, é libertar um endemoniado. Quando você vê a pessoa possessa, você entende o que é escravidão, o que é tristeza, o que é angústia. Após estar liberta, a fisionomia da pessoa muda, a alegria estampa o rosto dela. Aquilo te dá convicção. Invadir a terra do leão é ir para dentro e buscar quem está lá. Quem está entendendo, diga amém. Não tem medo do rugido dele não, queridos. A voz do nosso Jesus é como de trovões, é muito maior. Quando o gatinho do mal rugir para você, vem o leão da tribo de Judá e mostra o que é o rugido. Eu sei que o Espírito Santo já está trazendo na cabeça, no coração de muita gente aqui, quem você precisa orar, quem você precisa ungir por óleo. Às vezes eu pergunto às pessoas: por que você não unge com óleo? E se eu ungir e ele manifestar. Sabe, Deus quer nos levantar para isso. Mas muitas vezes o rugido do leão vem para trazer esse medo, para trazer essa dificuldade. Ele quer nos manter à distância. Ele quer rugir contra os filhos, contra o nosso patrão, contra os nossos amigos. Ele quer rugir através da fofoca, da mentira, no meio da igreja, no meio dos levitas. Ele quer trazer a discórdia. E ele ruge, ele é feio, mas ele não é indestrutível, aleluia. Sobre o rugido do leão eu aprendo a parte boa. Está escrito, queridos, em Jó 4, de 9 a 10: pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz. Você pode dizer amém? A Bíblia, está na Bíblia. Ele ruge frequentemente, mas diz que só pelo sopro do Deus vivo, a rajada da ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e cessa a voz do leão feroz. Quem aqui gostaria de ver a voz do leão cessar em alguma área da sua vida ou da sua família? Levante sua mão, levante sua mão. Fique com a mão levantada agora. Vamos fazer um ato profético. Oh, aleluia. Xeramassuri andarai. Deus está dizendo que através disso agora Ele vai visitar algumas casas. Oh, desuri andaramachubiega. Você vai invadir a terra do leão. Tem fé? Tem fé agora? Diga comigo: Deus, basta um sopro teu, e lá na minha casa, onde eu estou pensando, em nome de Jesus, vai cessar agora o rugido do leão, vai silenciar agora o rugido e a voz do leão feroz, pelo sangue do Cordeiro. Aplauda esse Deus bem forte, porque Ele está visitando a sua casa. Oh, Xeramanabassuri andaramasek alai. Oh, Deus está colocando coraça da verdade em alguns aqui. Vai levantar homens, pastores que vão duplicar este lugar com o Senhor, mulheres, guerreiros que vão falar como é que invade este lugar. Queridos, não tenha medo não. Vou te contar rapidamente aqui uma coisa.
Minha conversão foi muito rápida. Eu converti no encontro de casais da igreja presbiteriana de uma cidade maravilhosa chamada João Pinheiro. 2 dias depois eu mudei para a cidade de Formosa, Goiás, sem entrar na igreja, sem nada. Naquele encontro de casal eu comprei uma Bíblia desse tamanhozinho. E eu cheguei naquela igreja de lá para visitar, e na época estava sem pastor, e o diácono estava brigando no tapa mesmo com o presbítero. Estava um negócio complicado, e eu não sabia nem quem que era diácono, nem quem era presbítero, nem quem era nada. Eu tinha 2 dias de convertido, e antes de eu me converter eu vi os crentes no meio da rua. Quando acaba interior, quando acaba o culto, os crentes tomam conta da rua. E eu chapado, acelerava o carro no máximo daquela avenida, só via crente pulando para tudo quanto é lado. Eu não gostava de crente. E eu pensei, vou ler essa Bíblia. Eu li ela de Gênesis a Apocalipse em 46 dias. Eu recitava uns 80 versículos de cor. Eu não entendi aquilo, fui para a igreja. Chegou na igreja, o pessoal falou que eu estava endemoniado. Eu falei, a igreja era tradicional. Eu falei, endemoniado eu não estou, porque a Bíblia não diz isso. Eu voltei e li ela de novo em 42 dias. Aí o negócio estava pegando já. Eu estava entendendo algumas coisas pelo poder do Espírito. Deus levou um missionário à minha casa de nome Armando, e ele disse, Deus está pedindo para te levar para evangelizar um bairro muito pobre. Eu falei, vamos lá. E naquela noite anterior eu era muito devoto de uma santa, muito. Mas era tão devoto, vou ter que contar, pastor, porque para entender o tamanho da devoção. Além de caminhar 12 quilômetros para ver, quando eu estava com a minha esposa, que a gente ia namorar à noite, eu punha um pano na santa e virava ela, para não ofender. Muito devoto. E eu falava, Deus, eu estou vendo aqui na sua palavra que isso é errado, mas eu fui criado assim. Eu estou vendo a palavra, não tinha ninguém me ensinando, e eu falando com Deus. Passou a semana que eu orava nesse sentido de madrugada. Esse homem foi lá e me levou, e nós começamos a orar. Chegamos na casa de uma mulher muito pobre, uma mulher grande, de 1,88 m, 87, grávida de 8 meses. Uma senhora negra, forte. E quando o cara começou a orar para ela, o missionário, ela se transformou. Foi o primeiro possesso que eu vi. E ela transformou o rosto, falava grosso, babando. Pegou o missionário com a mão, jogou, ele bateu na cortina e caiu, puf. E o bicho veio para cima. E eu ali 2 meses de convertido, 80 e poucos dias. Olhei aquele bicho, dobrei o joelho, falei, Deus, eu estou sozinho, o que é que eu faço? Aí o bicho chegou perto de mim e falou assim, você fez uma pergunta àquele lá Deus, falando bravo mesmo, e ele me mandou te responder. Ele foi lá, puxou umas gavetas cheias de imagens, jogou nos meus pés, assim, queridos. Negócio de doido. Quadro, imagem, estou te falando isso em nome de Jesus, da presença de Deus. Jogou tudo à minha frente, falou assim, você perguntou para ele, eu moro aqui nestas imagens. Você quer uma resposta mais clara do que essa? Para quem orou uma semana perguntando. Queridos, eu levantei, impulsionado por um poder que eu ainda não tinha sentido, e de pé eu marchei para aquela mulher. Entrei na terra do leão, não sei como até hoje. Eu coloquei a mão naquela mulher, eu sou pequeno, ela é grande, e eu disse, em nome de Jesus, sai! Aquela mulher grávida bateu o joelho no chão e começou a chorar. O semblante dela era outro. O missionário acordou. Aquela mulher estava glorificando a Deus, estava liberta, e eu tinha a minha resposta.